E o motivo que eu estou aqui é um motivo de felicidade. Para muitos podia ser até de tristeza, mas para mim é de felicidade, porque consegui vencer o Covid. Difícil, difícil, nunca imaginei que passaria por isso. Ser um homem temente a Deus, um dos pastores auxiliares aqui na Quarta Igreja, sempre ajudando, sempre orando, sempre buscando em Deus, sempre fazendo o trabalho. E de repente você ser acometido por uma doença praticamente, para mim, infernal. Porque quem passou, quem saiu de um leito da Covid num hospital é algo muito violento, sabe? Então, eu tomei as 2 doses da vacina, fui um dos primeiros a tomar a dose, porque por eu ter o CRO, então me possibilitaram de eu tomar, tomei a 2ª dose em 30 de julho, então para mim eu estava tranquilo, e de repente fui acometido. Não sei aonde, eu só sei que Jesus me curou. E o que aconteceu? Eu comecei a sentir muitas dores no corpo e não fui ao médico. E deixei, fui protelando, tomando um Dorflex aqui, um remedinho ali. Só que quando eu sentia essa dor muito forte, eu resolvi ir. Só que quando eu cheguei lá, o médico já me deu o diagnóstico: provavelmente você está com Covid. Fica em casa, repouse. Só que eu cheguei no 2º dia, deu o repouso meu em casa, comecei a sentir muita falta de ar. Comecei a sentir tossir, tossir, tossir. Eu mal consegui chegar no estacionamento para poder eu pegar o carro junto com meu filho para a gente ir até o hospital. Quando eu cheguei no hospital, eu já não conseguia mais respirar. Fiquei já no oxigênio, foram 15 litros de oxigênio já no começo, de tão forte que eu estava ali, a enfermidade. Só que minha esposa, meu filho me deixaram ali no hospital e eu falei: não, amanhã, ainda brinquei com eles, amanhã estarei de volta, vou embora amanhã já. Mas não foi bem assim. Ali foi um processo. E nesse processo, quando foram fazer a tomografia, já perceberam que eu estava com 70% do meu pulmão contaminado. Então você imagina, 70%, então eu pensei, vou morrer. Naquela noite me colocaram, já deixaram no oxigênio, fui para um quarto. Ali pessoas de uma denominação, que agora não me recordo o nome, só sei que a mulher começou a falar de Jesus. Você tem força, cadê tua Bíblia? Eu falei assim: olha, está em casa minha Bíblia. Eu não trouxe, eu saí de emergência de casa. Ela falou: não, você tem que ser forte, você tem que ser forte, ser forte. E ali comecei a ouvir ali aquela voz, aquela senhora. De repente já tiveram que mudar de quarto, falar: você vai para um outro quarto. E eu já comecei a ficar com medo, porque eu falei assim: eu não quero ser entubado. E aí nisso, se passou mais um dia, o médico veio e falou para mim assim: você precisa ir para UTI. E eu pensei comigo, falei assim: eu estou muito ruim? Ele falou assim: você está. Só que nessas 2 noites, antes de eu ir para a UTI, um passarinho me visitava. Às 4h30 da manhã, 5h30 da manhã, tinha um passarinho que vinha e ele falava assim: vida. A noite foi muito, a madrugada era muito difícil, porque passavam-se muitas coisas na minha cabeça. Passavam-se situações assim de pessoas que já haviam partido, de pessoas que eu conheci que já tinham morrido, e aquilo ali começou a ser muito forte, porque ele é uma doença que afeta a sua mente, então começou a me trazer ali muita tristeza. Só que Jesus trouxe, me dava uma paz muito grande, e eu lembrava daquele versículo, ele dizia assim: a paz que eu te dou, não como o mundo dá. E aquilo ali, foi me trazendo paz no meu coração. Mas esse passarinho, 2 noites ele me visitava, e é algo incrível, eu não sei descrever. Só sei que pela madrugada ele cantava: vida, vida, vida. E ali eu pude ir para a UTI, e quando eu cheguei na UTI foi muito difícil, porque pessoas estavam entubadas. Tinha pessoas entubadas ali. Só que no decorrer do tempo, ali eu fui me acostumando na UTI, só que o oxigênio foi aumentando. Então chegou um momento que minha família já começou a receber a notícia: olha, nós provavelmente vai ter que ser entubada. Só que ali foi indo, só que chegou no sábado. Eu até então não sabia. Eles ligaram para minha família falando de um remédio que tinha e que eles
eles iam providenciar aquele remédio. E o médico ligou. Um médico muito abençoado, tranquilo. Daí ele começou a falar da hipótese de um medicamento que poderia ser bom. Só que ele falou assim, olha, pode ter efeito contrário. Então, assim, é uma decisão para a família tomar. É um medicamento, não é barato, ele é caro, mas assim, ele pode resolver, ajudar muito nessa... que ele só tinha o pulmão inflamado, os outros órgãos dele, ele não tinha nenhum tipo de infecção. Isso era muito importante, a gente sabia a cada momento, olha, estão fazendo exame, ele não tem infecção, ele não tem infecção. E a gente dava glória a Deus por isso, né? E nesse intervalo de tempo, a gente estava em contato com o pastor Jorge, sempre me enviando mensagens, né? E falando com ele, pedindo orientação. E nesse sábado à tarde, quando o médico ligou, o Tiago falou para ele assim, se fosse o teu pai ou teu irmão, você daria esse remédio? O médico falou, com certeza, porque é uma opção para, como diz, você vê a luz no fundo do túnel lá, né? Uma esperança. E sabia que Deus estava no caminho, a gente estava orando e pedindo a Deus a cura dele, né? Daí no sábado, a gente conversou horas com o médico, ele explicou tudo, só que era assim, nós tínhamos que correr atrás, tinha dificuldade para você conseguir comprar esse medicamento, não é em farmácia, qualquer farmácia que você consegue. E naquela hora que a gente desligou, o médico falou, e assim, ele precisa fazer um exame, e esse exame ele não pode apresentar nenhum tipo de infecção. Ele tem que estar só o problema no pulmão. Daí a gente dá o medicamento, porque a imunidade dele pode abaixar e complicar mais o caso. Nós falamos com o médico, daí eu desliguei e falei, eu vou ligar para o pastor Jorge. Ligamos, fizemos uma chamada viva voz com o pastor Jorge e conversei com ele. Falei, né, do remédio, tudo, e o pastor Jorge falou, olha, já teve alguém que já tomou esse medicamento. Quando o pastor Jorge falou isso, eu falei, ai, glória a Deus, aquilo foi acalmando meu coração. Ele falou, não, confia em Deus. Ele falou assim. Ele até falou, olha, se você precisar de qualquer coisa. Eu falei, não, pastor Jorge, nós vamos correr atrás. Eu desliguei o telefone e comecei a ligar para minhas amigas das células, irmã da igreja, pedindo ajuda. Gente, me ajuda a procurar esse medicamento, passando um nome certinho, né? Eu falei, olha, ele precisava tomar 600 ml. Então, a gente tinha que conseguir naquele dia, naquele sábado, para ele tomar, porque era o tempo também. Se deixasse passar, depois já não adiantava mais. Daí nós começamos a ligar e ligava para todo mundo. Duas amigas nossas pegaram o carro, começaram a ir nas farmácias, procurar. Para os pessoal, os representantes que a gente ligava, ninguém tinha. O pessoal, hoje é sábado à tarde, eu só vou conseguir para segunda, eu consigo para terça. E tinha que sair esperando sair o resultado. Eu ligava para o hospital, não saiu o resultado ainda. E voltava a ligar para o pessoal lá pedir ajuda e tal. Aí a pastora Gilce, amiga nossa da igreja, tudo, ela foi numa rede de farmácia grande. Ela falou assim, eu não vou ligar, eu vou pessoalmente, porque é mais fácil se conversar, se mostrar. E ela chegou naquela farmácia desesperada pedindo. Moço, pelo amor de Deus, falou com o gerente geral, falou, me ajuda, é um amigo nosso, ele precisa muito desse remédio. Eu sei que vocês têm contato com os laboratórios, então vocês podem conseguir. E ele pegou e pediu um minutinho para ela e ligou para a responsável desse laboratório, né? E aí ela falou, ele precisava tomar 8 ampolas. Então, assim, teve lugar que a gente conseguia 2, outro lugar tinha 1, a gente precisava de 8. Daí ela pegou e conseguiu. Ele falou assim, olha, entrou em contato, ela falou assim, olha, eu vou disponibilizar aqui, eu mando buscar, trazer aqui na farmácia. Só que assim, tem que chegar pagamento, né, à vista e tal. E eu falei, não, isso a gente dá um jeito. O dinheiro é o de menos. Nessa hora você não pensa em valor financeiro, você só pensa na vida, em salvar aquela vida. Né? Então, jamais, você não consegue nem pensar. O Tiago falou, se precisar vender o carro, precisar fazer qualquer coisa, a gente vai fazer. Ele falou, se precisar ir para São Paulo, eu vou até São Paulo buscar. A gente queria saber que encontrava aquele medicamento. Quando foi às 6 horas da tarde, a gente já tinha o medicamento na farmácia e precisava o laudo médico, para ele poder liberar a receita. Daí nós ficamos em casa, lá todo mundo junto, esperando, aí o médico ligou. Era por volta de umas 6h15, por aí o médico ligou e falou, olha, podem vir buscar o remédio que o exame dele tá ok, ele tem que tomar essa noite, ele falava para nós. Quando nós fomos para o hospital, dentro do carro, eu com aquelas caixinhas de remédio, sentada, começamos a orar ali. Fomos até o hospital orando e clamando a Deus, falando, Senhor, esse medicamento está indo, e eu creio, Senhor, que o Senhor tem o poder, que é Deus que está operando.
né? A gente faz a parte da gente, a atitude da gente, mas é Deus que está ali operando. Falei bem assim, ai, mãe, eu vou mandar uma mensagem pro pastor Jorge, né, pedindo oração. Daí eu mandei, o pastor Jorge respondeu, ele mandou uma oração pra gente. Daí eu falei, daí minha mãe falou, depois, filho, daí amanhã cedo eu mando pra psicóloga, ela manda pro pai. Daí depois a psicóloga mandou mensagem falando que ele ficou muito emocionado com a oração. Daí chegou no sábado, eu acordei, tal, daí o meu irmão ia no médico. Daí eu peguei e ele foi lá, falou do remédio. Daí chegou à tarde, quando foi para buscar o remédio, eu peguei e falei, deixa eu ir junto. Daí ele falou que não. Daí depois ele pensou mais um pouco e deixou eu ir junto, porque eu queria ir, né, para ver, tal. Daí a gente entregou aquele remédio, orando, agradecendo. Daí se reunimos no domingo de manhã, eu encontrei o pastor Jorge, a gente orou, ele abençoou que a gente tivesse com o nosso pai de novo, né? Daí chegou na segunda-feira, a gente pegou, estávamos conversando. Daí naquele domingo a gente recebeu a notícia que ele estava bem, que ele estava restaurado na presença de Deus. A morte realmente, ela se aproximou, mas eu estava preparado, tanto para voltar, como eu voltei, por esse milagre que Deus me deu, mas também para a morte. Eu também estava, porque Jesus está na minha vida, então nós devemos estar preparados. Todos os instantes nós devemos estar preparados para a morte, porque nós não sabemos o dia do amanhã, mas ela chegou perto, mas Jesus falou, não, ainda tem um propósito na tua vida. A doença está aí, levou muitos, mas também Jesus curou muitos. Curou muito mais do que pessoas que morreram. Então eu sou um exemplo disso, do que Jesus fez na minha vida. E naquela UTI ali eu pude reagir, eu pude tomar essa medicação, só que nisso a igreja estava orando por mim. A igreja orava. No culto de quarta-feira o pastor levantou um clamor pela minha vida. Desse clamor ali eu pude estar reagindo. Só que nesse sábado, quando eu tomei essa medicação, na segunda dose eu já estava dormindo. Só que no domingo pela manhã a igreja levantou um clamor pela vida, o pastor Erivan levantou um clamor e disse o seguinte, vida, vida. E por volta de 1h da tarde o médico chegou e disse o seguinte, agora você vai sair da cama e nós vamos colocar você no sofá. Você vai sentar no sofá e nós vamos ver como é que vai ser a tua reação. Então você imagina, alguém que estava com 15 litros de oxigênio no máximo, de repente se o médico chegar para você, querendo te entubar e de repente ele chega e diz assim, eu vou te colocar no sofá. Você vai sentar e você vai ver, e nós vamos ver a tua reação. Quando eu sentei no sofá, ali eu vi que Deus já estava me curando, já tinha me curado. Eu passei a tarde no sofá, acabei dormindo naturalmente, mas eu consegui levantar, eu consegui andar. Continuei com o oxigênio, foram diminuindo. Na terça-feira, isso no domingo, na terça-feira eu fui para o quarto. Cheguei até o quarto, daí o médico falou assim, olha, vamos ver como é que você vai reagir. Já tiraram aquele negocinho de oxigênio que eu tinha que ficar com o saquinho que era o oxigênio, né? Aí já colocaram nas vias nasais o oxigênio, então eu já pude começar a me alimentar, mas Deus é tão bom que na madrugada de terça para quarta-feira, quem voltou lá me visitar? O passarinho. O passarinho voltou e eu me emociono porque foi algo foi muito real. E o passarinho voltava. Vida. Vida. No outro dia, que eu fiquei 2 dias na UTI também. Vida. Vida. E aquilo ali foi muito marcante para mim. Talvez para uma pessoa incrédula que não acredita, mas a presença de Deus foi muito forte. Então é para mostrar que Deus tem um propósito na nossa vida. Veja que Deus pode mudar a circunstância. Existem milagres. Deus continua realizando milagres. Não importa o que você está passando, o que irá acontecer, mas Deus faz milagres. Ele fez milagre na minha vida e mostrou através desse animal, um simples animal. Eu, de gratidão a ele, eu fui na casa da minha mãe, coloquei lá um negocinho, lá uma casinha, eu comprei uma quirera, lá está lá, e os passarinhos podem ir lá comer, de gratidão, porque foi algo muito marcante para mim.
Eu não tenho explicação assim para dizer quanto foi aquele momento. Então eu acordava e aquele passarinho, vida, vida. Então foi algo muito marcante. Ali, no outro dia, já recebi alta, na quinta-feira pude ir para minha casa, fui com oxigênio ainda. E quando a gente fala assim da Covid, então eu digo assim, olha, é algo que veio do inferno mesmo. Foi algo que veio para destruir, porque ele te afeta as tuas emoções. Então ele te afeta as tuas emoções, ele te afeta a tua fé. Então diz assim, cadê teu Deus? Cadê o teu Deus? Deus não podia ter livrado disso? Eu digo assim, que Deus se manifestou para mostrar a sua glória em nós. Para mostrar aquilo que Ele pode fazer nas nossas vidas. Então, quando eu começo a pensar, eu penso assim, sobre a rocha. Nós devemos estar na rocha. Jesus sempre diz, né, que nós devemos fazer a nossa casa, o nosso alicerce deve ser na rocha. Meu alicerce estava em Jesus. Porque se o meu alicerce não tivesse em Jesus, hoje talvez eu não estivesse aqui contando meu testemunho. Porque o diabo veio no meu ouvido e falou assim, largue tudo. No hospital, largue tudo. Vai viver tua vida. Mas eu, graças a Deus, estava firme. Então a importância de nós estarmos firmados na rocha com Jesus. Então se Jesus não estivesse comigo, não sei. Hoje talvez poderia não estar mais aqui, mas também ter desanimado, saído pelos caminhos do Senhor. Então o caminho do Senhor é esse. Firmar nossa fé no Senhor Jesus. E essa minha recuperação, o médico me deu, eu trouxe o oxigênio para casa, tinha que estar ali com a maquininha ali do oxigênio. Só que ele me falou que ia ficar entre 10 e 15 dias. Eu com 5 dias já tinha parado com o oxigênio. Então acabei, antes do tempo mesmo, consegui já estar recuperado. Consegui marcar um pneumologista para mim ver ainda se eu ia pegar mais atestado, para mim ficar, porque já faziam uns dias que eu estava sem trabalhar. E o pneumologista me examinou, tocou em todas as partes do meu corpo, viu se eu não estava inchado, viu o meu pulmão, sentiu o meu pulmão e disse para mim, você está liberado. Com 12 dias de alta eu já estava trabalhando, tinha voltado a trabalhar. Então, para mostrar o que Deus fez na minha vida. Para dizer assim que Deus, Ele é maior do que todas as coisas, que toda a enfermidade. Então creia que Deus ainda faz milagre na sua vida.